Olá, meu nome é Fernanda Halma Seifert e eu sou professora de matemática. Na aula de hoje a gente vai apresentar uma ideia de potência, né? Ideia de potenciação. Então esses slides usados nessa aula, eles foram retirados do RCO mais aulas, e foram feitas algumas alterações neles. Então a gente vai ter uma ideia do que é a potência, né? Nessa aula. Então os objetivos da aula. Então a gente vai conceituar a potência, vai calcular a potência e resolver situações, problemas por meio da potência. Então aqui a gente começa com um questionamento, né? Então na multiplicação, quando temos fatores repetidos, a gente pode representá-la de uma maneira diferente. Então a gente representa como soma de fatores iguais, certo? Então a gente representa por meio de 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Então a gente vai repetir o 2 3 vezes. Então, e somar, né? Então, 2 mais 2 mais 2 é 6, ou 2 vezes 3, 6. Já quando eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, como que eu posso fazer essa representação? Porque na multiplicação de fatores iguais, como mesmo na multiplicação, aqui também, se eu repetir tantas vezes, é muito cansativo, certo? Então, de forma mais abreviada, quando eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, eu consigo abreviá-la de algum jeito. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Então, para começar, a gente tem uma situação problema. Então, Pedro organizou um torneio de boliche entre amigos e ele convidou 4 amigos. Cada um, por sua vez, convidou outros 4 amigos. E esses últimos também convidaram cada um outros 4. Então, quantos foram os últimos amigos convidados? Então, aqui a gente tem o Pedro convidando seus 4 amigos. E esses 4 amigos convidaram mais 4 amigos, que convidaram mais 4 amigos, certo? Então, ali ele pergunta quais foram os últimos amigos convidados. Então, a gente tem que os 4 amigos convidaram outros 4 amigos, que convidaram outros 4 amigos. Então, a gente tem uma repetição, certo? Então, uma repetição do número 4. Isso mesmo. Então, o 4 vai se repetir 3 vezes aqui. Então, a gente vai fazer o 4 vezes o 4, que é 16, e o 16 vezes o 4, que é 64. Então, a gente utiliza a multiplicação do fator 4. Então, a gente multiplica ele por 3 vezes. Então, 4 vezes 4 vezes 4. Mas temos uma forma mais curta de representar esse valor, né? Então, nesse jeito, né, pra gente não ficar repetindo tantas vezes 4, que nem sempre vão ser só 3 vezes, né? Muitas vezes a gente vai precisar repetir 5 vezes, 10 vezes. Então, desse jeito, fica muito mais complicado ficar repetindo todas essas vezes. Então, a gente tem uma forma mais abreviada de repetir, que é a potência. Então, como que eu falo o que é uma potência? O que é uma potência aqui? Uma potência é um número e em cima desse número tem outro númerozinho pequeno. Então, eu falo 4 elevado à terceira potência, né? Então, é assim que eu faço a representação do número 4, da potência ali. Então, o que é a potência? Então, a potência é um número elevado a outro número que gera uma potência ali, né? Então, o número A, que vai ser a base da minha potência, o número B, que vai ser o expoente, e o número C, que é a potência. Então, o que é a base? A base é sempre o fator que vai se repetir. E o expoente é quantas vezes esse fator vai se repetir, e a potência nada mais é do que o resultado, né? Então, aqui a gente tem um exemplo numérico, né, que é o 4 elevado à terceira potência, e é assim que a gente fala, 4 elevado à terceira potência, 2 elevado à segunda potência, 3 elevado à quarta potência, e assim por diante. Então, 4 que vai ser a minha base, o 3 é o meu expoente, e o 64 é a minha potência. Então, aqui a 64 é a potência, que vai ser o resultado, a 4 é a base, que é o fator que vai se repetir, e o 3 é o expoente, que é o número de fatores que se repetem.
Então, aqui um exercício. Então, dadas as potências a seguir, diga qual é a base, qual o expoente e qual a potência de cada um. Então, nesse exercício é mais para fixar o que é base, expoente e potência, né? Então, vamos calcular uma potência nesse exercício aqui. Então, a gente tem a letra A, que é 2 elevado à terceira potência, e a letra B, que é 5 elevado à quarta potência. Então, qual que é a base? Qual que é o expoente e qual que é a potência ali da letra A? Vamos ver aqui. Então, a base ali vai ser o 2. Então, o fator que vai se repetir é o 2. O expoente, que é a quantidade de vezes que esse fator vai se repetir, vai ser o 3. E a potência, que é o resultado da continha, vai ser o 8, né? Que é 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 2, que é o 8. Na letra B, o mesmo jeito, né? Então, o 5 elevado à quarta potência. Então, o 5 vai ser a minha base, né? O expoente vai ser a quantidade de vezes que o 5 vai repetir, que são 4. E a minha potência vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é o dos 625. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625, certo? Então, aqui para finalizar a aula, a gente tem um joguinho de dominó. Então, esse joguinho de dominó, ele é igual ao jogo dominó comum. Tem 28 peças, né? Então, só que no lugar dos números do dominó, a gente tem as pontinhas de expressões de potência, né? Então, por exemplo, ali na primeira pecinha do dominó, a gente tem 3 elevado a 2 menos o 2. Então, quem jogar essa pecinha, ele vai ter que fazer a continha. Então, 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes o 3, que é 9. Então, 9 menos 2 vai dar 7. Então, o coleguinha que tiver a pecinha 7 vai ter que colocar aqui junto. Então, a pecinha 7 aqui, cadê o 7? A gente vai ter que ter aqui o 7, né? Então, ali é a mesma coisa com o 64. Então, vou ver um número, né? Que vezes elevado a tanto vai dar 64. Por exemplo, o 8 elevado a 2. Então, quem tiver o 8 elevado a 2, pode colocar aqui junto com o 64. Então, é o jogo de dominó comum que a gente vai aprender. Então, é com esses joguinhos que a gente consegue atingir os alunos, né? Então, a gente consegue atingir. Então, por meio dessas metodologias ativas que a gente consegue chegar nos alunos e fazer com que eles entendam o conteúdo e que compreendam, que desmistifiquem essa coisa de que a matemática é difícil e que é complicada, né? Então, o que a gente viu nessa aula? Que a multiplicação de fatores iguais pode ser escrita na forma de potência. A gente resolveu problemas envolvendo a potência lá no comecinho, né? Como introdução de conteúdo. E resolvemos exercícios envolvendo a potenciação. E para finalizar, a gente teve um joguinho de dominó envolvendo a potência. Então, é isso, né? Espero que tenham gostado.